Por que perdemos tanto tempo preocupado com a opinião do outro e os julgamentos alheios? Por quê? Me diz, me diz. Postei um vídeo no Reels mais divertido falando sobre julgamentos e o motivo, né, que julgamos e também nos auto-julgamos. Isso vem da natureza da nossa mente. Quem julga é a nossa mente e são os dados contidos ali, como um computador. Existem memórias, crenças ali, dados que estimulam esse julgamento do que é certo, do que é errado, do que é bom, ruim. Olha, e aí você vê uma pessoa e já está lá trazendo essas memórias, todos esses dados sobre a pessoa e acaba entrando nessa. E fizeram uma pergunta para mim sobre como lidar e como eu lido com julgamentos, se eu não julgo e tudo mais. Gente, mais uma vez, é óbvio que eu julgo. Eu tenho uma mente, né? Todo mundo tem uma mente. Quem tem uma mente, um ego, vai julgar. A diferença é quando você tem consciência sobre isso e sobre a voz que está falando isso, a tagarelice ali do ego, né? Que está falando o tempo todo julgando, rotulando, classificando e tudo mais, o que eu falei no vídeo anterior. Um fato aqui que eu gostaria de compartilhar. Vou falar algumas coisas sobre algumas experiências minhas e aí pegue o que fizer sentido, o que não fizer tá tudo certo, mas eu quero compartilhar a experiência, falando da minha experiência e também de algum conhecimento, né, sobre o assunto. Primeiro de tudo, 99,9% dos nossos julgamentos sobre o outro não é real. É tudo baseado no 1% de uma partezinha muito pequena que o outro mostra. Então, a gente julga baseado num pedaço que o outro está mostrando. Porque a realidade é que a gente não sabe o que passa na vida. Nem mesmo dos nossos amigos, dos nossos familiares, da pessoa que está do nosso lado. A verdade é que nós não sabemos. Há muito mais do que é mostrado. Ângulos, contexto, uma história imensa que não podemos ver, que não podemos sentir. Entende como julgar é complicado? Mesmo daquelas pessoas muito próximas. Eu vou dar um exemplo em relação à minha história, parte da minha história, que poucas pessoas sabem. E para falar de julgamento, sempre que vem, né, quando alguém pergunta para mim, vem essa questão em palestras, em treinamentos, eu respondo qual foi o ponto que eu deixei de julgar menos o outro. E hoje eu trago a consciência, como eu falei no início. Um dos pontos é trazer a consciência, lembrar que tem um ego que julga, que classifica, que rotula, mas também tem um outro ponto. Conectar com você, com a sua história, e de todas as suas partes. Nem todo mundo sabe por inteiro quem é você. O meu julgamento pelo outro diminuiu quando eu percebi quanto da minha história que ninguém sabia. Quanta coisa que eu passei que eu nunca compartilhei, que eu compartilhava só com Deus. Nem mesmo meus pais, irmãos, família, nem mesmo melhores amigos sabiam. E aí eu comecei a avaliar aquilo e eu percebi, nossa, como o outro pode me julgar se ele não me conhece? Você não me conhece. Eu fui muito julgada na adolescência, depois ainda sou muito julgada. E hoje em dia, a forma que eu lido, e de forma muito leve mesmo, é percebendo que o outro não me conhece. E eu olho e penso assim, caraca, tadinho, nem conhece minha história, nem sabe quem eu sou. Tá vendo algo baseado no que eu postei, só que o que eu postei agora, isso aconteceu no ano passado. E tá achando que tá lá. E aí tá me julgando, baseado no momento de TPM que eu tive. E mal sabia que por trás daquela TPM tinha um montão de coisa também. Então, eu sempre venho com uma história por cima, né, desse julgamento para amenizar também, né, o sofrimento ali do ego. Mas o que eu quero trazer aqui para você? Um exemplo. Quando eu era muito julgada, né, e eu tentava mascarar isso, quem sofria mais era eu. Eu tinha muito medo, porque dói ser criticada, julgada. Eu fui muito. Só que eu não me abria. Então, eu não abria nem para me conhecer, nem para me tratar, nem dava abertura para o outro chegar e saber a verdade. Eu vestia uma máscara para tentar esconder um pouco
da minha história, de partes dolorosas, ou então de partes ali que eu julgava como errado. Por muito tempo eu sofri por ter um diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, onde eu tive o diagnóstico desde 7 anos de idade, mas as pessoas foram saber mesmo em 2012, 2013, quando eu comecei a postar e fiz um blog e tudo mais. Poucas pessoas, inclusive a minha família, nem não sabiam, porque eu tinha vergonha de falar. Então eu preferia sofrer ali calada e levar as pedradas, chorando, conversando com Deus, do que falar. E foi uma escolha minha. Mas eu sabia que aquilo não era verdade. As pessoas que estavam me chamando de preguiçosa, ou então me chamando de muitas questões que chamam quem tem um diagnóstico de déficit de atenção, por exemplo. E eu sofria calada. Eu tive síndrome do pânico por 12 anos e pouquíssimas pessoas souberam. E naquela época eu não queria falar porque eu tinha medo da reação do outro, porque uma época que eu sofri tudo isso era uma época que falavam assim, isso aí é coisa da sua cabeça, vai rezar, ou então, isso aí você está inventando, e ninguém realmente acolhia o que estava acontecendo. Era bem difícil. Então eu sofria calada e poucas pessoas sabiam. Eu sofri traumas, assédios, muita coisa por trás dessa pessoa que está fazendo vídeos engraçados, trazendo conhecimento, de alguma forma inspirando aqui. Tem uma história imensa, um contexto que eu não compartilho, nem dá para compartilhar tudo, porque eu vivi muitas coisas. Então, como vai julgar baseado no pouco que é mostrado? Como julgar o outro se você não conhece as milhares de histórias? Tem 1 milhão de histórias em cada pessoa. Tem 1 milhão de coisas que acontecem na vida de cada um. A gente pode ter sim uma opinião. Opinião é saudável. Opinião é algo que vem, que você pode falar, e aí cabe o outro aceitar ou não. Tudo certo. Agora, julgamento é algo onde é conclusivo. Imagina você batendo o martelo como um juiz e declarando ali como ruim ou como algo que a pessoa merece pagar pro resto da vida. Paf. Quem julga então? Existe também o auto-julgamento. O auto-julgamento é quando esquecemos da nossa história, quando esquecemos ou não sabemos quem somos nós e estamos conectados apenas com um pedacinho da nossa história, como se fosse toda a história. A gente tem partes traumáticas, partes dolorosas, partes que erramos, as falhas e tudo mais, mas também temos a parte boa, de evolução, de crescimento, de conquistas. Olha um montão de histórias ali. Quando nos auto-julgamos, é porque estamos apegados a uma história como se fosse toda a história. E estamos também batendo martelo e condenando ali a uma prisão perpétua. Porque quando nos auto-julgamos, nós não damos a possibilidade de libertação. Já percebeu isso? Pode fazer tudo, que ainda está preso naquela história e ainda pagando por aquilo e achando que deve pagar, que está torturando e não dá nenhuma abertura para redenção. Pode conversar com Deus, Deus pode chegar e falar: meu filho, tá perdoado, vai viver agora, você aprendeu o erro, agora vai fazer diferente. E mesmo assim, tem uma vozinha que tá ali condenando e batendo martelo, trazendo como se fosse algo conclusivo. Como você que não é merecedor, merecedora e que não merece ser feliz, amada ou amar e tudo mais. E eu tô aqui para falar, da importância de se conectar, de olhar para o outro, lembrar de todo o contexto, de tudo aquilo que você não sabe. Eu falo até mesmo para os amigos, que é muito comum chegar para um amigo baseado no que conhece, o que conheceu, 10 anos atrás, e ainda tratar o amigo, o outro, como se ele fosse aquela pessoa de 10 anos atrás. Só que tanta coisa já aconteceu. Isso pode ser em um mês também. Tanta coisa acontece em um mês, em uma semana, a vida muda tão rápido, de um dia para o outro tudo pode mudar. E se aquela pessoa vem te julgando como você era de meses atrás, de anos atrás, fala com ela: você não me conhece mais. Permita-me apresentar novamente. Nesse tempo todo que estivemos distantes, aconteceu isso. E voltando aqui até para fechar, sobre a minha experiência das dores e tudo que eu escondi, tudo que eu vivi. Se você passa por isso também, eu quero deixar uma mensagem para você.
Não se esconda, não reprima sentimentos, não se isole. Procure um profissional que possa ajudar. Procure alguém para conversar. Não tenha medo do julgamento. Está todo mundo com esse mesmo medo. Lembre-se que a maior libertação é quando você se abre para a cura. Na época eu não sabia disso, era uma época totalmente diferente, mas depois que tudo passou, óbvio. Eu sempre estou contando meus stories, sempre falando a importância de procurar ajuda profissional para tirar tudo aquilo que está doendo em você. Se autoconheça. Não tire conclusões precipitadas, inclusive, sobre você mesmo. Autoconhecimento liberta. Autoconhecer, inclusive, chegar lá naquela parte sombria sua e colocar luz nela. Que aí que as coisas mudam, ficam mais leves e tudo fica diferente. É isso, um pouco do que eu tenho para falar hoje. E sou muito grata por todo carinho, por toda a conexão aqui do meu coração para o seu coração.